Seja muito bem-vindo à 26ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Tiago Campos e hoje vamos iniciar a nossa sexta incursão. Chegando à metade do curso, é hora de pavimentarmos o terreno para finalmente falarmos de investimentos. Vamos começar hoje falando da oitava maravilha do mundo, conforme Albert Einstein já dizia, ou os juros compostos. Vamos à aula! O que temos para hoje, então? Vamos ver a definição de juros compostos, a diferença entre os juros compostos e os juros simples, a enorme diferença entre poupar e investir, a importância do tempo neste processo e o efeito bola de neve. Vamos lá. Eu não poderia deixar de iniciar trazendo novamente essa citação, tá? O peso dessa afirmativa é enorme para quem busca a educação financeira. Foi dito lá nas primeiras aulas, frequentemente eu retomo isso e não poderia deixar de trazer aqui de novo, tá? E aí eu convido aquela reflexão. De qual lado você quer estar? De quem entende e ganha os juros compostos ou daquele que não entende e paga os juros compostos? Certamente é a primeira opção, né? Seguindo a nossa aula. Os juros compostos são recorrentes nas relações comerciais, nas compras parceladas a longo prazo, nos investimentos, nos empréstimos e até mesmo no simples atraso do pagamento de contas. Os juros podem ser um aliado ou um vilão, conforme Einstein disse. Os juros compostos atuam sempre sobre o montante total de uma dívida ou aplicação, ou seja, acontece o fator juros sobre juros. Tá? Então aqui a gente tem o primeiro ponto. Caso exatas não seja a sua área e número, você já tem aquela distância natural, só porque é número é matemática. Se você compreender este ponto aqui, ó, juros sobre juros, tá? Você já entendeu o que é juros compostos. Nada mais é do que os juros incidir sobre o montante anterior somado aos juros anterior. Simples assim. Mas vamos lá. Essa aqui é a fórmula, tá? Se você não é de exatas, não se apavore. Aqui é apenas para complementar um pouco mais, mas no final das contas você vai ficar com o que é estritamente relevante e mesmo não sendo de exatas, tudo vai se encaixar. Fica tranquilo aí quem é de humanas. Então, basicamente, a fórmula, montante de um lado, crédito inicial, mais a I, que é a taxa de juros, e eu coloquei aqui só para que vocês se atentem a este ponto. Isso é o de maior relevância em toda a história dos juros compostos. Isto aqui é o tempo em fator exponencial, tá? O fator exponencial vai se encaixar exatamente quando eu comparar aqui com a fórmula do juros simples, mas é a grande mágica dos juros compostos, só porque esse T está aqui neste local da fórmula. Vamos lá. O que é o juros simples, então? É importante dizer que, num primeiro momento, é bastante sutil essa diferença. Num primeiro momento, leia-se a curto prazo, no primeiro ano, no segundo ano, até o quinto ano ali, a diferença não é nada que seja tão vultuosa, mas com o passar do tempo, a variável tempo, que está ali de forma exponencial, faz com que o montante acumulado, dado o efeito juros sobre juros, se torne enorme. Tá? E claro, né, quando falamos de investimentos, os juros compostos são bem mais vantajosos. Acontece que os juros simples é sempre calculado sobre o valor inicial da transação. Por exemplo, se você aplicar R$ 500 com juros simples de 10% ao mês, isso significa que todo mês aquele capital renderá 10% de 500, ou seja, R$ 50, independente do tempo que ele vai permanecer naquela aplicação. Então note que lá no mês 50 você ainda vai estar recebendo R$ 50, que é em função dos 500 aplicado inicialmente, tá? Enquanto se fosse nos juros compostos, isso já seria um valor muito acima. Agora aqui a fórmula dos juros simples, note que é uma função linear. Tá? A função linear quer dizer que ela vai progredir de forma perene ao longo do tempo. Ela não tem aquele fator exponencial. Vamos olhar para um gráfico aqui que vai ficar bem mais simples isso. O que isso quer dizer? A função linear, juros simples, é isso aqui, ó. É uma linha, simples assim. Ela não muda sua inclinação do jeito que ela começa. Independente se passou 5, 10, 15 ou 20 anos, ela vai se manter constante.
E aqui, nesse tom mais claro, é a representação da fórmula dos juros compostos. E este é o fator exponencial. Note que com o passar do tempo, a curva vai ficando mais inclinada, de modo que com menos tempo você ganha mais dinheiro. No bom português, se você não entendeu nada até agora, fique com isso. A cada nova janela de tempo igual, ou seja, os primeiros 5 anos em função com o terceiro ciclo de 5 anos, né, de 10 a 15 anos, você vai ter um lucro muito maior, você vai ganhar mais juros em função disso. Fica com isso que você entendeu os juros compostos, se até agora está muito bagunçado. Então, o que, que a gente quer com isso, né? Privilegiar a constância e o tempo. Quando a gente olha na nossa tabela aqui, note que juros simples e juros compostos, no primeiro ano, né, no tempo 1, é exatamente igual o montante. Começamos com R$ 100 e aí a gente tem 110, 110. Com o passar do tempo, essa diferença vai aparecendo, mas, conforme já dito, é muito sutil nesse começo. Agora, quando você vem aqui e olha para o final, aqui lá no 20º ano, note como a diferença é absurda. Enquanto nos juros simples chegaríamos no 20º ano com R$ 300 investidos, partindo daquele 100, né? Pelos juros compostos teríamos mais do que o dobro disso. Essa é a mágica dos juros compostos, essa é a beleza de uma função exponencial, que, voltando a citar Einstein, quem compreende isso vai ter a sua liberdade financeira com o passar do tempo. Quem não entende a beleza disso, infelizmente não tem a disciplina de reaplicar todos os meses o que advém desses investimentos, né? Qual que é o ponto aqui de poupar ou investir? Por que que isso faz tanta diferença? E aí a gente tem essa relação direta com os juros compostos. Note que quem não desenvolveu essa educação financeira, quem não apurou esse conhecimento ainda, às vezes até utiliza, eu vou juntar um dinheiro aqui, eu vou poupar. Só que poupar é apenas uma pequena parte deste ciclo, que é ter aquele residual do seu salário todos os meses. Poupar vai apenas te tirar da corrida dos ratos. Não vai te proporcionar liberdade financeira com o passar do tempo. Lembre-se que isso aqui é aquele ciclo terrível que a gente já discutiu em outras aulas, que o cidadão apenas vive para pagar contas. Ele não tem um dia de paz na sua vida, que ele está sempre trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar conta, depois fica sem dinheiro, trabalha mais, enfim. Então a gente quer jogar isso fora, sair desse ciclo, para entrar nesse ciclo maravilhoso. E aqui eu faço questão de trazer essa diferença, porque de fato são duas ações distintas. Poupar é só a primeira parte dessa jornada em busca da liberdade financeira. A grande sacada está aqui, nos investimentos. Porque nos investimentos você vai auferir os juros compostos e com os juros compostos você acelera este processo. Conforme visto ali na função, no gráfico, né? A função exponencial proporciona isso. Mas se você não estiver investindo, estiver apenas poupando, pode ser que você não consiga nem cobrir as perdas da inflação. Então note que poupar para uma pessoa, assim como você que está aqui na metade do curso, já pode se considerar muito bem educado financeiramente, deve ser extinto. Você não é apenas um poupador, você é um investidor, ou seja, você faz o ciclo completo para alcançar a sua liberdade financeira, tá? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre o tempo, tá? Eu trouxe este artigo aqui lá do Inteligência Financeira, que vem dizendo que poucas coisas batem uma estratégia tão simples e tão antiga. Vem nos questionando porque o tempo é o melhor aliado nos investimentos. Você já viu através da fórmula matemática. A matemática não mente. Está lá o tempo na função exponencial. E é por isso que ele é o melhor aliado. Mas se você não entende nada de matemática, você é de humanas, vamos agora para o português, no bom português, tá? Estratégias de investimentos tendem a ser discutidas até a exaustão. Há livros sobre o tema, há cursos, mestrados, doutorados, podcasts, palestras, vídeos no YouTube, e vídeos no TikTok, vídeos no Instagram, enfim, em infinita quantidade de conteúdo produzido. Temos pessoas que fazem análise fundamentalista, de growth, de value investing, bottom-up, top-down, para todo tipo de palavrinha simples, complexa,
tem alguém falando sobre coisas de investimento. Há pessoas que olham um gráfico em busca de respostas quase místicas. Olham, enxerga ali no análise gráfica que a gente vai ver na parte de ações lá, mas a pessoa enxerga ali coisas que um cabeça-ombro, um ombro, cabeça-ombro e por aí vai. Enfim, tentando complicar o que deveria ser muito simples, ou pelo menos tem uma outra abordagem que é bastante simples, tá? No meio de tanto conteúdo e tantas variáveis, principalmente num mundo cada vez mais conectado e hiperestimulado, com um nível de tanta e absurda complexidade, por vezes só temos que reduzir o ruído, porque esquecemos que poucas coisas batem uma estratégia tão simples e tão antiga. Tão antiga, não tem como eu não te lembrar do Einstein, né? O tempo. Isso mesmo. Tempo no mercado, tempo investido acima de tudo. Deixe o famoso juros compostos trabalhar a nosso favor. E para isso, nada bate o tempo. Por que eu trouxe esse artigo aqui, tá? Vocês devem se lembrar que lá no começo do curso, eu disse que alcançar a liberdade financeira é absolutamente simples, mas não quer dizer que é fácil, porque exige bastante disciplina, comportamento de todo dia a mesma coisa, todo mês a mesma coisa, e aí com o passar do tempo, a liberdade financeira vai chegar. Simples assim. Respeite o tempo. O tempo é a variável mágica nisso. Começar a investir todos os meses e reaplicando aquilo que vem do investimento, os seus juros, gera os juros compostos e aí, pronto, está feito a mágica. Este é o ponto. Para que a gente finalmente tenha o nosso efeito bola de neve. O que é o efeito bola de neve? Agora com um pouco mais de clareza, porque afinal de contas, vendo a fórmula dos juros compostos e toda essa explicação, entendo que vai fazer um pouco mais de sentido se você não tiver clareado este conceito ainda. A montanha de neve começa a deslocar um floquinho e vai rolando e vai somando neve, vai somando. Aqui está até o Warren Buffett, né, o maior investidor dos Estados Unidos, com alguns bilhões investidos. E aí colocaram a caricatura dele aí para exemplificar isso. Qual que é o ponto? Esse cidadão está há muitas décadas investindo. O tempo, que é aquela variável exponencial, está a favor dele. Ele, por 5 décadas investindo, ele conseguiu ter um acúmulo de capital no efeito juros sobre juros absurdo, produzindo os seus bilhões atuais. Nada mais é do que deixar o tempo passar. Tá? Então, é um jargão que daqui para frente vocês devem escutar muito, em especial quando já tiver um determinado patrimônio investido. O ímpeto de sacar aquele dinheiro que veio no rendimento, veio de graça, porque já é o dinheiro trabalhando para vocês, gerando seus rendimentos, deve ser contido. Se você começar a sacar aquele dinheiro para usar, para realizar algum sonho, adiantar algum sonho, você vai matar a sua bola de neve. Tá? Então, devemos ter essa paciência para construir a nossa bola de neve. Lembre-se que a cada nova janelinha, a cada novos 5 anos ali, uma quantidade muito maior de dinheiro é produzido a seu favor apenas porque você está sendo paciente. E claro, né, devo lembrar que para que isso não se torne uma tortura durante muitos anos, suas metas de curto, médio e longo prazo devem ser cumpridas. Afinal, você deve sentir o prazer de passar por isso. Todo mês se beneficiando, a cada semestre, a cada ano, porque a vida não é só também trabalhar em busca da liberdade financeira. Deve ser prazerosa, divertida. Tá? Então, relembro deste ponto. De tudo que foi dito até agora, qual é a nossa regra de ouro? Até alcançar a liberdade financeira, todo e qualquer centavo de vindo de investimento deverá ser reinvestido. Essa aula de juros compostos é isso que eu queria que você entendesse. Você precisa de tempo, paciência e reinvestir cada centavo. É assim que a mágica dos juros compostos vai acontecer.